Você sabe como acionar uma macro utilizando teclas de atalho? Assista este vídeo e descubra como se faz. Macro é uma automação atribuída a uma planilha do Excel, podendo ser acionada de maneira automática ou manual. No acionamento manual, podemos utilizar botões, comandos inseridos na faixa de opções ou teclas de atalho. Neste vídeo, vamos conhecer o acionamento das macros utilizando teclas de atalho. Primeiramente, vamos gravar macros que vão automatizar uma rotina onde serão inseridas formatações em uma tabela. A primeira macro irá inserir a formatação condicional que aplica o ícone setas nos valores da tabela. Para isso, acesse a guia Desenvolvedor e clique no comando Gravar Macro. Vamos definir um nome para a macro. E na seção Tecla de Atalho, vamos escolher uma combinação de teclas para acionar esta macro. Vamos pressionar a tecla Shift e escolher a letra S de setas. Em armazenamento, vamos deixar na opção esta pasta de trabalho e clicamos em OK para iniciar a gravação. Clicamos no primeiro valor numérico da tabela, já que a formatação condicional de setas só é aplicada para números. Como esta tabela pode receber novos registros em colunas e linhas, vamos selecionar a tabela utilizando teclas de atalho, para selecionar até a última coluna e até a última linha da tabela. Pressione as teclas Ctrl Shift e seta para a direita, para selecionar até a última coluna, e Ctrl Shift e seta para baixo, para selecionar até a última linha. Na guia Página Inicial, em Formatação Condicional, clique na opção Conjunto de ícones e escolha um conjunto de setas. Clicamos na extremidade da tabela para tirar a seleção e paramos a gravação, acessando a guia Desenvolvedor e clicando no comando Parar Gravação. A próxima macro irá inserir a formatação condicional que aplica uma barra de dados nos valores da tabela. Para isso, acesse a guia Desenvolvedor e clique no comando Gravar Macro. Vamos definir um nome para a macro. Na seção Tecla de Atalho, vamos escolher uma combinação de teclas para acionar esta macro. Para esta demonstração, vamos pressionar a tecla Shift e escolher a letra B de barras. Em armazenamento, vamos deixar a opção esta pasta de trabalho e clicamos em OK para iniciar a gravação. Clicamos no primeiro valor numérico da tabela, já que a formatação condicional barra de dados só é aplicada para números. Pressionamos as teclas Ctrl Shift e seta para a direita para ele selecionar até a última coluna, e Ctrl Shift e seta para baixo para ele selecionar até a última linha. Na guia Página Inicial, clique em Formatação Condicional, escolha a opção Barra de Dados e uma combinação de cores. Clicamos na extremidade da tabela para tirar a seleção, acessamos a guia Desenvolvedor, clicamos no comando Parar Gravação. A terceira macro irá inserir a formatação de fonte nos valores da tabela. Para isso, acesse a guia Desenvolvedor e clique no comando Gravar Macro. Vamos definir um nome para a macro. Na seção Tecla de Atalho, pressionando a tecla Shift, vamos escolher a letra F de Fontes. Em Armazenamentos, vamos armazenar em esta pasta de trabalho e clicamos em OK para iniciar a gravação. Clicamos no primeiro valor numérico da tabela. Vamos selecionar a tabela inteira utilizando teclas de atalho. Ctrl Shift e seta para a direita para ele selecionar até a última coluna e Ctrl Shift e seta para baixo para ele selecionar até a última linha. Na guia Página Inicial, clique no comando Formato Numérico de Contabilização. Observe que será aplicada a formatação monetária nos valores da tabela. Clicamos na extremidade da tabela para tirar a seleção e paramos a gravação. Para finalizar, vamos criar uma macro para limpar a formatação de setas, barra de dados e também tirar a formatação do estilo monetário. Acessamos a guia Desenvolvedor e clicamos no comando Gravar Macro. Vamos definir um nome para a macro e na seção Tecla de Atalho vamos escolher uma combinação de teclas para acionar esta macro. Pressionamos a tecla Shift e escolhemos a letra L de limpar. Em armazenamento, vamos armazenar em esta pasta de trabalho.
Clicamos em OK para iniciar a gravação. Clicamos no primeiro valor numérico da tabela, Ctrl Shift seta para a direita para ele selecionar até a última coluna e Ctrl Shift seta para baixo para ele selecionar até a última linha. Para limpar a formatação condicional, acessamos a guia Página Inicial e no comando Formatação Condicional, descemos até a opção Limpar Regras e escolhemos o item Limpar Regras das células selecionadas. Vamos aproveitar e eliminar a formatação do estilo numérico, clicando neste menu e escolhendo a primeira opção Geral. Clicamos na extremidade da tabela para tirar a seleção e acessamos a guia Desenvolvedor e clique no comando Parar gravação. Agora vamos testar as macros, utilizando as teclas de atalho criadas. Pressionamos Ctrl Shift S e note que ele aplica a formatação condicional de setas. Pressionando Ctrl Shift L, ele executa a macro de limpeza da formatação. Utilizando as teclas de atalho Ctrl Shift B, ele aplica a formatação condicional de barra de dados. Pressionando Ctrl Shift L, ele executa a macro de limpeza de formatação. Utilizando as teclas de atalho Ctrl Shift F, ele aplica a formatação no estilo moeda. Pressionando Ctrl Shift L, ele executa a macro de limpeza da formatação. Se acrescentarmos uma nova coluna e acionarmos Ctrl Shift S, ele aplica a formatação condicional na nova coluna. Inserindo uma nova linha no final da tabela, ele também executa a macro escolhida nesta linha. Caso tenha esquecido ou queira trocar a combinação de teclas de atalho, acesse a guia Desenvolvedor e clique no comando Macro. Será exibido uma caixa de atalho com todas as macros criadas. Selecione a macro desejada e clique em Opções. Ele exibe a combinação de teclas para aquela macro, permitindo a alteração ou a eliminação do atalho, bastando apagar a letra escolhida. Neste vídeo, você aprendeu como atribuir teclas de atalho para macros.